Lançado pela Nintendo no início dos anos 2000, o GameCube trouxe consigo uma identidade única, com seu design em formato de cubo e gráficos interessantes e jogabilidade diferente nos padrões de inovação da Nintendo, controles ergonômicos e uma biblioteca diversificada de jogos exclusivos. Rapidamente, o GameCube tornou-se um console muito esperado por uma parcela dos gamers da época e por representar um sucessor do Nintendo 64. Você está no Docwave, e essa é a história do GameCube. É um fato bastante conhecido de que a Nintendo perdeu muito mercado rapidamente durante sua disputa com o PlayStation original da Sony. O PlayStation chegou ao mercado quase 2 anos antes do Nintendo 64 e conseguiu vender incríveis 102 milhões de unidades ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000. Isso devido às campanhas de marketing contemporâneas e à escolha certeira em utilizar CDs como mídia, o que atraiu amplo suporte das desenvolvedoras de jogos. Enquanto isso, o Nintendo Ultra 64, mais conhecido como Nintendo 64, na qual já falei em outro vídeo, focou-se muito no multiplayer com suporte para 4 jogadores e uma biblioteca de jogos pequena. Mas ainda assim, uma excelente seleção de jogos na plataforma, principalmente jogos exclusivos feitos pela Rare e pelas equipes internas da própria Nintendo. Apesar de fornecer experiências de jogabilidade diferentes das disponíveis no Super Nintendo e de estabelecer as bases para muitos jogos em 3D, o Nintendo 64 vendeu significativamente menos que seu antecessor de 16 bits, o Super Nintendo. Na época, embora a linha do Game Boy estivesse indo muito bem, a fatia de mercado da Nintendo estava diminuindo, e eles sabiam que teriam que corrigir suas falhas se quisessem continuar competindo no espaço de consoles domésticos. A maior dessas falhas foi continuar a usar cartuchos. Apesar de algumas vantagens técnicas, como velocidade de leitura de dados mais rápidas e maior durabilidade em comparação com os CDs da década de 90, a capacidade de armazenamento inferior e os altos custos de fabricação dos cartuchos afastaram a Nintendo do suporte de terceiros, em uma era em que os desenvolvedores estavam ansiosos para implementar trilhas sonoras de qualidade de CD, muitos diálogos dublados e cenas de CGI mais elaboradas. Colocando em perspectiva, o principal concorrente do Nintendo 64, o Sega Saturn, que vendeu muito menos, teve mais de 1000 jogos em seu catálogo lançados em todo o mundo, mais do que o dobro do catálogo do Nintendo 64, que ficou abaixo da marca de 400 jogos. Quando a Nintendo começou a projetar seu próximo console, no caso o GameCube, os cartuchos foram deixados de lado desde o início do projeto. No entanto, eles não optaram por um formato padrão e esperado, mas sim por seus próprios mini-discos, que ofereciam mais espaço do que os CD-ROMs tradicionais, mas ainda ficavam atrás da capacidade de armazenamento dos DVDs, o que muitos jornalistas de tecnologia e veteranos do setor descreveram como um grande equívoco. Os minidiscos do GameCube podiam armazenar cerca de 1,4 GB, enquanto o DVD podia comportar mais do que 4 GB, com os tipos de DVD posteriores podendo armazenar ainda mais. A razão pela qual a Nintendo tomou essa decisão era que, segundo relatos, eles não aceitavam que esse tipo de mídia iria perdurar. Eles também não queriam pagar as taxas de licenciamento para a tecnologia do DVD. E, o mais importante de tudo, temiam a pirataria que estava desenfreada no espaço dos CDs. Embora essa decisão tenha gerado muitos efeitos negativos no longo prazo, não se pode negar que os discos proprietários eram, de fato, uma boa solução para todos esses problemas de pirataria que incomodavam a indústria na época. No entanto, para tornar tudo isso possível, a Nintendo naturalmente precisava buscar ajuda externa. Então a unidade ótica foi projetada pela Panasonic, já que a Nintendo tinha pouca experiência nessa área após uma tentativa fracassada de parceria com a Samsung. Em seguida, a Nintendo se associou à empresa Artex, formada por designers da Silicon Graphics, que trabalharam exclusivamente para a Nintendo na época. Eles começaram a trabalhar em seu novo chipset, o Flipper, que viria a ser utilizado no GameCube. O Flipper fornecia a base das capacidades gráficas do console e até mesmo deu origem a seu codinome Dolphin, pelo qual o GameCube era conhecido por alguns anos. A Nintendo acreditava que esse novo chipset lhes daria a vantagem necessária, pois o Flipper era mais poderoso e versátil do que o da concorrência, além de ser mais barato de produzir. Os engenheiros da Nintendo sabiam que o Flipper era superior ao que o Dreamcast usava e estavam confiantes de que ele superaria qualquer novidade que a Sony pudesse lançar.
Foi então que Kenichiro Ashida liderou o design de hardware do GameCube. Ele e sua equipe trabalharam incansavelmente para entregar um formato visualmente interessante e ao mesmo tempo compacto, inspirado em grande parte pelo pequeno tamanho dos discos do GameCube. No entanto, a peça de destaque de seu design era, é claro, a alça. Durante o processo de pesquisa da equipe, eles viram que muitos jogadores da década de 90 costumavam levar seus consoles de um lugar para outro. E não estou falando dos portáteis como o Game Boy. Os jogadores levavam o console e instalavam em várias TVs, em casa de amigos, por exemplo. Como a maioria dos controles ainda era com fio naquela época, Ashida também via a alça do GameCube não apenas como uma parte da estética, mas também ser uma parte funcional e ajudar no transporte do console. Enquanto isso, Miyamoto e sua equipe passaram um longo tempo desenvolvendo o controle do GameCube, abandonando muitos protótipos e variadas ideias mirabolantes, até chegarem a algo que fosse confortável e funcional, mas ainda com as excentricidades da Nintendo e algumas semelhanças com seu antecessor, o Nintendo 64. Durante esse processo, a Nintendo contratou Martin Hollis, o diretor de GoldenEye 007, jogo que foi um dos mais vendidos na década de 90 no Nintendo 64, e que nesse período Martin estava de férias. E a Nintendo rapidamente o convenceu a trabalhar como consultor na Nintendo Technology Development, onde ele trabalhou por cerca de 6 meses ajudando e aconselhando os designers, profissionais de marketing, engenheiros e até mesmo o próprio Miyamoto no desenvolvimento do console. Martin Hollis até sugeriu o nome Star Cube ao invés de GameCube, que a Nintendo realmente registrou como um nome em potencial a ser escolhido. Em uma entrevista ao Video Games Chronicle, Martin Hollis disse que não sabe ao certo se sua sugestão inicial como Star Cube levou ao uso da palavra Cube no nome, ou se alguém dentro da Nintendo já havia pensado nisso. Nessa mesma matéria, Martin Hollis também explicou como o design do GameCube surgiu, e como a Nintendo planejava posicioná-lo no mercado. O tamanho e o preço estavam conectados desde o início, já que a Nintendo sempre quis um console pequeno. O design do GameCube estava completo no início dos anos 2000, e o plano inicial era lançá-lo durante as festas de fim de ano daquele ano, para concorrer diretamente com o PlayStation 2 e evitar que a Sony tirasse vantagem de mais um ano de vantagem, como havia feito com o PlayStation original em 94. Porém, a Sony ainda tinha uma vantagem com o PlayStation 2, o que Miyamoto tentou minimizar afirmando que o software do GameCube seria tão irresistível e superior que se tornaria indispensável para todos, mesmo aqueles que já tinham comprado o console da Sony. Isso era uma forma elegante de dizer que, mesmo que as pessoas já tivessem gasto quase $300 no novo PlayStation, eventualmente todos iriam querer comprar o GameCube, pois ele seria lançado pelo preço de quase $200, $100 a menos que o concorrente. Enquanto a disputa acirrada entre Nintendo e Sony acontecia nos principais mercados internacionais, o Brasil também vivenciava sua própria jornada com o lançamento do GameCube. Embora a indústria de videogames no país não fosse tão desenvolvida quanto em outras regiões, a chegada do console da Nintendo causou um grande impacto. O GameCube foi lançado tardiamente no Brasil em 2002, quase 2 anos após sua estreia no Japão. A espera foi um pouco longa, mas muitos estavam ansiosos para colocar as mãos no novo console da Nintendo, principalmente os fãs das franquias da empresa. O preço de R$ 1.200 em comparação com outros consoles não tornou o GameCube uma opção atraente para a maioria na época, a não ser os entusiastas da Nintendo. O GameCube chegou enfrentando a concorrência de outros consoles, principalmente o PlayStation 2, que já estava consolidado no Brasil por vários fatores. E um desses fatores que podemos citar era o fácil acesso a jogos piratas, que, querendo ou não, deixou o PlayStation ainda mais popular no Brasil. Além disso, a falta de suporte de algumas desenvolvedoras de terceiros para o GameCube limitou a disponibilidade de certos títulos no mercado, e isso afetou significativamente as vendas oficiais dos jogos da Nintendo e outras desenvolvedoras. Um dos principais grupos que o GameCube tentou atrair e falhou foi o de jogadores hardcore. Mesmo com todos os movimentos agressivos de marketing, a aquisição temporária da exclusividade de Resident Evil por alguns anos, os acionistas da Capcom, na qual produzia jogos da franquia, não gostaram dos números com as vendas pouco expressivas em comparação com os jogos anteriores da série lançados no PlayStation. Durante o período, a Nintendo anunciou que havia garantido um remake exclusivo de Metal Gear Solid, e isso foi motivo de comemoração dos fãs do GameCube, mas logo as vendas do jogo ficaram entre as mais baixas da franquia.
Apesar de a Nintendo ter enfrentado alguns desafios durante a era do Nintendo 64, sua relação com empresas parceiras estava em um momento complicado. A tentativa da empresa de conquistar o público mais ávido por jogos mais adultos não obteve o sucesso esperado. As dificuldades do GameCube atingiram o ponto máximo quando, no ano de 2003, a Nintendo teve que suspender completamente a produção do console para evitar sobrecarregar os depósitos com unidades não vendidas por cerca de 9 meses. Durante esse período, nenhuma unidade do GameCube foi fabricado, o que foi um cenário oposto ao que normalmente se vê em lançamentos importantes de hardware. Quando a produção finalmente foi retomada em setembro, a Nintendo adotou uma estratégia inteligente ao reduzir o preço do console para $99, equivalente ao preço sugerido para o Game Boy Advance. Essa medida coincidiu com a temporada de compras de fim de ano em 2003, o que impulsionou as vendas. No entanto, a Nintendo não conseguiu manter esse ritmo por muito tempo. E não se pode negar que os erros e dificuldades relacionados ao GameCube tiveram um impacto significativo na evolução da empresa, moldando-a para as próximas gerações de seus consoles. Gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo. Até mais!